Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Clube Educacional Favene. Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de História da Educação. Disciplina extremamente importante, que compõe a grade das ciências humanas, que compõe a grade de todas as licenciaturas, né? Na medida em que são cursos que lidam com o desenvolvimento humano, a gente fala sempre de educação nesse processo. Então, a história da educação acaba ajudando a gente a pensar um pouco o processo de desenvolvimento da aprendizagem ao longo dos anos, os modelos que existiram, os modelos que ainda persistem, novas visões, o histórico de algumas vertentes. Esse é o nosso objetivo. Na aula de hoje, temos como temática, nossa aula 2, tempo histórico na educação. Nós vamos discutir alguns elementos importantes, né? Peço que vocês tenham calma. Essa aula de hoje vai ter um conjunto de informações muito grande. Vão com calma, vão estudando, vão se adequando, que ao final tudo acaba bem, certo? Meu nome é André de Lavalle, então convido vocês para a gente hoje discutir um pouquinho alguns elementos. E eu trago aqui na introdução já um pequeno alerta, né, para orientar um pouquinho os estudos de hoje. Então, olha só. Nessa aula, vamos estudar sobre algumas influências e acontecimentos relevantes que contribuíram para a educação que conhecemos. Olha só, influências, então pode ser autores, serão movimentos, serão épocas e acontecimentos, o que aconteceu com esses autores, com essas épocas, com essas vertentes, com essas influentes. E que contribuíram para o processo de educação, tá? No entanto, nós vamos abranger um tempo histórico muito grande. Então, eu gostaria que vocês entendessem a aula de hoje, eu gostaria que vocês percebessem, né, estudassem a aula de hoje, participassem das discussões que aqui estamos propondo, tendo como ponto esse aqui, ó, né, como se o segundo tema da aula de hoje fosse esse, ó, panorama histórico geral da história da educação. Por quê? Panorama geral. Vamos da Grécia Antiga até mais ou menos o começo do século XX na aula de hoje. Falando da educação, falando da história da educação. André, não vamos conseguir falar tudo? Obviamente não. Então nós fizemos algumas discussões, alguns recortes que vão nos ajudar nesse processo. Por que a gente está fazendo isso? Porque vários autores, várias discussões, elas aparecem no campo educacional, no campo das ciências humanas, sobretudo no campo educacional, né, para a gente pensar, se tiver algum aluno da licenciatura, mesmo da biologia, da física, da química, da matemática, ou outra que eu não citei. Às vezes você pega um texto sobre educação e ele faz uma referência. Desde o Renascimento. Mas isso desde lá da Grécia. E às vezes a gente perde um pouquinho essa noção. Então a aula de hoje é uma tentativa da gente criar mais ou menos uma linha do tempo. Tá? Só que eu não vou fazer o gráfico da linha do tempo. A gente vai fazer algumas discussões que permitem a gente entender alguns aspectos. Por que a gente está fazendo isso? Para que quando você for lidar com algum texto que faça algumas relações mais profundas, algum texto que discuta coisas que envolvam outros períodos históricos, você esteja um pouquinho mais familiarizado. Essa é o nosso intuito com a aula de hoje, essa é a nossa preocupação com a aula de hoje, certo? Então vamos lá para os nossos objetivos. Olha só tudo que a gente vai falar. Objetivos da aula de hoje. Definir as características da cultura da educação romana. Vamos citar alguns aspectos da educação romana. Só que para falar de Roma, do ponto de vista da educação, a gente precisa falar da Grécia. Então a gente parte da Grécia para falar de Roma. Examinar a influência do cristianismo na educação atual. Né? A gente vai falar um pouquinho, então, se hoje a questão religiosa, se hoje a educação religiosa, ela ainda impacta os nossos dias atuais, é porque isso teve um processo histórico. Né? Então a gente vai identificar onde surge esse processo histórico. Compreender, então, aqui no terceiro elemento, sobre a importância da primeira revolução burguesa no campo educacional. Quando a gente vai falar aqui de revolução burguesa, entenda o processo de surgimento do Renascimento, pós-Idade Média, e as decorrências que vão tendo dele, tá? Até a Revolução Francesa, né? O que a gente aqui vai chamar de iluminismo. Conhecer as características da pedagogia realista, uma pedagogia que já começa a trabalhar um pouco
com a noção de realidade, que vai tentar trazer mais para próxima das pessoas as suas discussões. E não menos importante, é aprender a importância do idealismo educacionais dos iluministas. Então, a gente vai passar por vários aspectos. Tentei trabalhar para vocês aqui na nossa discussão, nessa nossa aula, respeitando a cronologia para ficar mais fácil. André, mas eu preciso decorar a cronologia? Não. É sempre um bom instrumento a gente saber o que veio antes e o que veio depois de alguma coisa. No entanto, eu acho que as ideias, as discussões passam a ser mais importantes. Numa discussão, num texto, às vezes o autor pressupõe que você tem um pouco de domínio a respeito disso. Tá? Mas estamos estudando, vamos aos poucos, e aos poucos vocês vão adquirindo esse traquejo com relação ao conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico nosso, agora sim, a gente já entra numa discussão teórica propriamente dita. Vamos começar da antiguidade. Vamos de forma cronológica. Eu poderia não fazer. Acho sempre prudente fazer as discussões cronológicas, porque ela permite você estabelecer mas não é necessário. Isso é um gosto próprio, tá? Eu acho que quando a gente está estudando alguma coisa, a gente tudo em linha, tudo em perspectiva, é mais fácil. Para depois você sim ficar mais solto e poder discutir, certo? Então vamos lá. A educação na antiguidade. Nosso ponto de partida será a educação na Grécia e Roma Antiga, e levaremos em conta o papel desempenhado por esse povo no campo da educação, particularmente no que diz respeito aos ideais de desenvolvimento humano. Então, a ideia de desenvolver o homem através da educação, a ideia de instruir a coletividade, os homens, as pessoas, os seres humanos, já estava estabelecido desde a Grécia Antiga. Tá? Então, desde a Grécia e Roma Antiga. Então, por que nós vamos estudar? Para melhorar. Por que nós vamos passar por um processo educativo? Para se tornar melhor, para conhecer, para dominar um assunto. Então, a ideia aqui é que, quando a gente fala de desenvolvimento humano, não é ainda o humanismo do Renascimento, ou o humanismo dos nossos dias. É a noção de que o homem e as pessoas estão se desenvolvendo. Se a gente pensar aí que isso tem, 2.700 anos, isso é extremamente importante. Tá? Vamos citar os casos aqui de Esparta e Atenas, um pouquinho mais do ponto de vista de Atenas, por conta que a filosofia, de forma mais profunda, foi nessa cidade grega que desenvolveu-se. Tá? Mas nós vamos citar os dois casos. Então vamos lá. Ó. Esparta e Atenas eram rivais. Duas cidades-estados, então tinha um governo próprio, administração própria, polícia própria, exército próprio, eram rivais, inclusive fizeram uma guerra durante 30 anos, conhecida como Guerra do Peloponeso. E ela define um conjunto de situações dentro da Grécia. Né? Esparta e Atenas, então, eram rivais, mas eram exemplos de organização social com duas concepções de educação distintas. Né? Então, cada uma extremamente organizada, essas duas cidades, extremamente bem sucedida do seu ponto de vista, né, da sua proposta, muito bem sucedidas, e que tinham propostas distintas do ponto de vista da educação. Certo? Aqui agora a gente começa a comentar um pouquinho esses aspectos. Então, primeiro aspecto, a Esparta. Não avançaremos em Esparta e vai ficar meio claro por quê, tá? Era uma sociedade de guerreiros que valorizava particularmente o exército e a educação para a guerra. Nesse momento, não é necessariamente as grandes estratégias. Evidentemente que os generais, eles pensavam nisso. Tentavam de alguma forma estudar, tentavam de alguma forma racionalizar esse tipo de discussão. Mas o que importava aqui era a massa de soldados. E eles defendiam a educação, então, totalitária, militar e cívica, onde todos os benefícios eram sacrificados pelo bem do Estado. Então vamos lá, ó. Todos em Esparta lutavam pela cidade. Então existia uma organização, evidentemente que alguns permaneciam nas suas atividades, nas suas lavouras, mas a guerra a guerra e a atividade militar como algo essencial para a sobrevivência da cidade. Então, evidentemente que alguns vão guerrear, alguns vão plantar, né? Você tem um conjunto típico de organização social lá. O que nos importa aqui é esse olhar, ó, o sacrifício em prol do Estado. Então, assim, ó, eu vou me dedicar ao exército em prol da minha cidade.
em prol do benefício mútuo da minha cidade. Evidentemente que não era uma democracia. Evidentemente que não era uma sociedade de iguais. Pelo contrário. Mas, se a gente pensar que, do ponto de vista da estratégia e os resultados, extremamente bem sucedido. O outro caso, que é o que nós vamos discutir, porque é o que fala, evidentemente, mais de educação, mais no campo das ideias, que criou teorias educacionais, foi Atenas, que também é uma cidade-estado. Então, cidade-estado é aquela cidade que é independente, é como se cada cidade fosse um pequeno país, né? Fosse autônoma, autossuficiente, e democrática. Democrática segundo o modelo da época. Tá? Significa que todo mundo também podia votar? Não. Significa que. Não. Significa que era o primeiro exercício que a gente chamou de democracia. Inclusive, o termo é deles mesmo. Né? Mas era uma sociedade onde você tinha uma participação social, já tinha a noção de voto, já tinha a noção de escolha, você já tinha a noção de mandato por um certo tempo, e que depois outro te substituiria. Isso sim já estava colocado na democracia ateniense. Tá? E usava o processo educacional, que é o que nos interessa mais aqui, como meio pelo qual as pessoas adquiriam conhecimento sobre o que é certo, belo e bom. Então, nesse modelo educacional, eu vou estudar para me tornar uma pessoa melhor, né? Melhorar as pessoas e torná-las corretas, boas e o belo aqui no sentido estético, né? Uma sociedade agradável, equilibrada, bela, tá? Vejam, mesma época, dois modelos distintos de educação. Um mais militarizado, um mais no campo das ideias, né? Esse campo das ideias, essa sociedade mais aberta ao conhecimento, vamos dizer assim, foi onde se desenvolveu de forma muito profunda a filosofia. É onde nasce aquilo que hoje a gente chama de filosofia. Pelo menos daquela forma, né? Você pode ter pensadores, mas como um movimento mesmo, de um conjunto de pessoas estudando ao mesmo tempo, gerando escolas, gerando sequências, continuando o estudo do outro, partindo de onde o outro parou, você vai ter em Atenas, na filosofia grega. E a gente separou aqui para a nossa aula de hoje os dois clássicos, né, para a gente fazer um pouco de referência a isso tudo. Então, o método de Sócrates, né, o filósofo Sócrates, consistia em perguntas e respostas. Então, vamos lá. O Sócrates foi um desses primeiros grandes filósofos, só que ele não escreveu nada. Tudo que a gente conhece do Sócrates, perdão, tudo que a gente tem, tudo que sobrou, tudo que sobreviveu do Sócrates, não foram coisas que ele escreveu. Foram coisas que seu discípulo, Platão, também outro grande pilar da filosofia, escreveu sobre Sócrates. Né? Os textos de Platão falam sobre Sócrates. Os textos de Platão falam sobre o mestre, por vezes dialogando, por vezes até colocando coisas na boca do outro, né? E isso sobreviveu. Então, o método do Sócrates consistia em perguntas e respostas. Esse método acaba indo para os textos do Platão. Digamos assim, você vai conversando com os seus alunos e vai indagando eles por perguntas, questionando, fazendo-os pensar. Né? Um conjunto de questões e o conhecimento viria dessa reflexão. O pensamento socrático se confunde com a própria obra de Platão, portanto, pois apenas Sócrates, ora como um mestre cujos ensinamentos são anunciados, ora como uma figura mestra que promove e concretiza a filosofia platônica. Visão mais idealizada do mundo. Então, Platão e Sócrates, né? Eles vão ali, tem hora que Platão se distancia, critica também, né? Mas é a ideia de que você vai ter um mundo idealizado. Então, vai dizer, por exemplo, Platão, né, um dos textos famosos é a caverna, né, a caverna de Platão, tudo mais. Mas a ideia é basicamente do ideal, e eu trago um exemplo aqui, é a construção assim, ó, a gente tem que buscar um ideal, lembra? Bom, belo e feliz, né? Olha o exemplo que a gente tem. O homem só faz o mal porque não conhece o bem. Então, por que uma pessoa é ruim? Porque uma pessoa age de forma errada para com os seus concidadãos? Por que uma pessoa não é boa? É porque ela não despertou ainda nela o bem.
Eu faço o mal porque eu não conheço o bem. Esse é o ideal desses filósofos. Por isso, pensamento idealizado. Isso seria o ideal. A pessoa, veja, distancia um pouco a escolha de ser ruim, né? Mas é o que eles acreditavam. Então, o platonismo vai ser isso. O homem é mau, mas é porque ele não conhece o bem, não foi lhe apresentado. Então, o que cabe à filosofia? Lhe apresentar o bem. Aí você teria a transformação. A filosofia é o lugar, é o momento, é a forma, é quando você apresenta o bem, a bondade, os pensamentos elevados e a pessoa se transforma nesse processo. Já um outro modelo, ainda dentro da filosofia grega, é o texto de Aristóteles, são as ideias do Aristóteles, que vai se diferenciar desses outros dois, né? Então, Aristóteles defende a educação que começa na infância, quando a criança recebe as primeiras lições de sua família, estendendo aos jovens que devem receber educação pública, inclusive na polis, na cidade-estado. Então, olha só, ele já falava, por exemplo, então, educação desde a infância. A gente não inventou isso agora. A gente aprimorou ao nosso modo de ver o mundo, né? Mas já, veja, há muito tempo se fala, então, de educação desde a infância. De educação vinculada à educação familiar também. Né? Que os primeiros movimentos de aprendizagem se dão na família. Se dão mesmo, você aprende a andar e a falar com a sua família. E já fala também de educação pública, portanto, aquilo feito pela própria cidade, pela polis. E essa educação percorre toda a vida de um cidadão adulto. Dessa forma, as atividades mais comuns podem contribuir para o desenvolvimento do homem e todas as etapas do aprendizagem devem promover a busca pela felicidade. Então, se um é mais idealizado, o outro é mais racional, né? Então você vai buscar essas respostas, você vai estudar, você vai pesquisar nessa resposta. Veja, são modelos, são ideias que no nosso caso, como uma disciplina de introdução, a ideia é a gente perceber que a gente pode usar várias referências de vários momentos históricos, evidente, tomando seus devidos cuidados, e que tudo isso pode nos contribuir para a gente pensar o nosso processo educativo moderno, atual, tá? Vamos passar agora para Roma, então. O que, de certo modo, podemos falar em método educacional romano vem da influência grega, tanto em vista da dominação romana do território grego. Olha só, Roma já tinha um processo educativo como todos os outros lugares. Você aprendia com seus pais, você aprendia com os mais velhos, você aprendia se vendo e ouvindo. Os pais que pudessem pagar algum professor aprenderiam as letras, né? Porque tanto na Grécia quanto em Roma, aquela questão do debate público político era extremamente importante. Só que Roma desenvolve um exército que até então não se conhecia do ponto de vista da eficiência, né? Tem uma discussão do que foi o maior exército, mas isso tem a ver com algumas questões. Na minha modesta opinião, é o Império Romano, porque não só do ponto de vista do tamanho, mas porque durou quase 1000 anos, né, cobrando impostos, administrando, ganhando, perdendo lá, mas né, dura praticamente 1000 anos. E o mais importante, quando Roma invade a Grécia, Roma percebe que ali existe um processo educacional diferente. Eles percebem que aquele jeito de se lidar com a filosofia, de se lidar com as questões, era muito mais refinado do que eles. Né? Em especial, eles vão pegar, porque lembra do debate público, né? No Senado, nos fóruns romanos. Em especial, o que eles vão utilizar? As disciplinas gramática e oratória. Então, construir adequadamente as frases e a arte de falar em público. Essencial para um político. Essencial para um grande general, porque ele tem que convocar as tropas. Essencial para decidir os destinos de uma cidade, os destinos de uma guerra. Ou como disse Horácio, né, um poeta romano desse período, a cativa Grécia capturou seu feroz conquistador e introduziu as artes no rudilácio. Olha só que frase bonita, né? A Grécia, então, cativa porque ela foi capturada. Na verdade, ele está querendo dizer assim, ó, a Grécia que foi derrotada do ponto de vista militar, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da educação, foi ela a grande conquistadora. Porque ela introduziu as artes no rudilácio. O rudilácio é o latim, né?
Lácio também é um outro jeito de chamar latim, né? Porque tem a região ali de próximo a Roma também conhecido como Lácio, tal, onde talvez tenha surgido a língua. Olha só. Então veja, a gente já está falando de relações internacionais aqui também, a gente já está falando de conquista e a gente está falando de educação. Vamos ver um outro caso de também um intelectual, um poeta, um orador famoso, Cícero, desse período da antiguidade, considerado um dos mais importantes, onde ele fala do seu processo educativo. Diz ele, Cícero está dizendo isso, tá? Acho que no século II antes de Cristo. Nada direi de mim mesmo. Falarei apenas dos outros oradores, nenhum dos quais deu a impressão de ter estudado a literatura mais profundamente que o comum dos homens. Literatura que é a nascente da perfeita eloquência, nenhum dos quais abraçara a filosofia, mãe de todas as boas ações e palavras, nenhum dos quais estudara direito ou mesmo as tradições romanas, das quais, se a ocasião o exigisse, poderia recorrer às mais dignas testemunhas dentre os mortos. Olha só o que ele está falando que ele estuda. Ele estuda literatura profundamente, ele estuda filosofia profundamente, ele estuda direito, ele estuda tradições, porque daí eu resgato os grandes efeitos do passado, que ele chamou aqui testemunhas entre os mortos. Olha a qualidade, né, do que ele está propondo do ponto de vista da educação, o que ele está propondo do que ele faz. Ele, que era considerado um dos maiores oradores do seu tempo. Mas eu gostaria também de chamar a atenção uma outra forma. Veja o artifício, o grande uso da retórica e da gramática, né? Ele começa o texto dizendo: nada direi de mim mesmo, falarei apenas dos outros. Mas na verdade ele só falou deles, né? Ele falou que os outros não fazem, ele faz. Então percebam, esse tipo de refinamento Cícero conseguiu trazer, porque trouxe as tradições romanas que ele já tinha com aquilo que foi aperfeiçoado pelos gregos. É o encontro de dois mundos, é o encontro de duas civilizações e é o processo educativo também se desenvolvendo. Perceba que há sofrimento nesse processo, perceba que há mortes, há opressão, mas nós estamos nessa aula em específico recortando a parte educacional, certo? Então, aquele que foi o cativo, aquele que foi derrotado do ponto de vista do exército, ele conquista do ponto de vista da cultura, ele conquista do ponto de vista do processo educativo. Agora, lembre que nós íamos fazer como se fosse um panorama geral, como se fosse uma linha do tempo. Agora a gente muda ali a faixa da linha do tempo. A gente entra na educação na Idade Média. Né? Nós já comentamos um pouquinho na primeira aula, vamos avançar mais um pouquinho agora. Diz Morin, que contém o nosso material ali, né, que faz parte do nosso material didático. O ambiente no qual se fortalece o processo educativo medieval é a cristandade, é a comunidade cristã primitiva. Então, gradualmente, essa comunidade se transforma em organização eclesial, por um lado, e familiar, por outro. Vamos lembrar um pouquinho, o final da Idade Média, acaba o Império Romano, você não tem estruturas políticas e administrativas extremamente estabelecidas, a única instituição que se mantém em pé com influência é a Igreja Católica, e a Igreja Católica, nesse cenário, ela vai ser, então, o lugar de resguardo de tradições, vai ser o lugar de resguardo de conhecimentos e das letras, né? Então ela acaba se tornando ponto educacional também. Ela acaba se tornando a grande guardiã cultural desse processo. Ela acaba se tornando o processo educativo existente. É evidente que tudo aquilo que acontece na família, de aprender tradições, de aprender a trabalhar, de aprender cultura, culinária, isso se mantém em qualquer tradição. O que nós estamos falando aqui é de um processo mais educativo, de um processo, por exemplo, de alfabetização, de um processo, por exemplo, de entender textos, ler, comparar, escrever, produzir conhecimento. Isso na Idade Média vai ficar a cargo, sobretudo, da igreja. Esses são os dois pilares principais do processo educativo quando o cristianismo se institucionaliza na igreja. Assim se forma fundamentalmente um catequista, mas lentamente começam a surgir os primeiros educadores cristãos. Então, qual vai ser esse primeiro processo educativo que a igreja vai fazer? A catequese. Vai ensinar para a religião. Vai ensinar para salvar as almas. O processo de formação intelectual ele vem posteriormente, né? Então isso é um dado importante do processo. Então, se a gente olhar por um lado, aquilo tudo que Grécia e Roma fizeram, perdemos ou se fragmenta,
né? Se esfacela. Vai se manter em pequenos grupos, vai se manter dentro da igreja, né? A igreja vai ser a guardiã da filosofia também. Vamos avançar. Só que esse processo dentro da igreja ele vai ter que ser entendido por algumas formas. Trazemos duas aqui, que é, por um lado, o primeiro movimento intelectual grande dentro da igreja, a patrística, e depois a escolástica. Tá? Então vamos falar primeiro da patrística. Inicialmente, os professores eram os padres da igreja católica. Quem era professor? Eram os padres. Sabiam ler, sabiam escrever. Todos os padres, não. Mas os padres sabiam ler e sabiam escrever. Que formavam os chamados patrística, do qual fazia parte Santo Agostinho. Patrística vem do nome de pais da igreja, os primeiros grandes pensadores da igreja, né? Para além, por exemplo, dos textos sagrados, para além, por exemplo, da Bíblia, né? Sua visão educacional, a de Santo Agostinho, é dividida em duas fases. Primeiro, priorizava o valor do desenvolvimento humano. Depois, a busca do ascetismo é o segundo objeto. Mas em ambos os casos, o desenvolvimento moral é essencial. Então vamos lá, ó. Valorizava novamente o desenvolvimento humano, pois buscava o ascetismo, são os ascetas. Quer dizer assim, ó, os de coração puro. Os ascetas eram também conhecidos também como aqueles monges que largavam tudo e iam viver peregrinando no deserto, fazendo jejuns intermináveis, né? Quais são os ascetas? Aqueles que conseguiam suplantar o plano que estavam, que conseguiam dedicar a sua vida a Deus. Então, esse é um objetivo. Isso na visão de Santo Agostinho, seria uma valorização do homem, pois buscava essa perfeição do ponto de vista religioso. Né? Então, eu me desenvolvo do ponto de vista humano e do ponto de vista religioso. Alma e corpo. Mas em ambos os casos, o desenvolvimento moral é essencial. Olha só o que diz ele. A profundeza espiritual que nos ilumina a inteligência e faz reconhecer a lei divina eterna. Veja, ele não está negando determinados elementos. O que ele está criando aqui é um ideal. Tal qual Platão também criou um ideal. Qual é o ideal? O homem buscar a Deus e assim ele também se desenvolve. Do ponto de vista, tem um certo ideal nisso. Não é à toa que Santo Agostinho foi um grande leitor de Platão. Tá? Há um outro momento, outra passagem, uma outra faceta desse desenvolvimento educacional da Idade Média é a escolástica, né? Que ela vai se opor um pouquinho, né? Ela vai se distanciar um pouquinho daquela visão de Santo Agostinho e da patrística. O advento da escolástica no final do primeiro milênio da era cristã tentou conciliar o que até então era a ideia de ideal, mas um ideal sem conflito. Aqui a ideia é que você vai ter que relacionar ao mesmo tempo filosofia com a fé cristã. São Tomás de Aquino era o representante mais proeminente dessa nova abordagem intelectual e acreditava que a relação divina era suprarracional, mas não antirracional. Vamos lá. Não quer dizer que você negava a razão em busca de uma certa perfeição, o ideal. Você não nega a razão, mas é a razão um instrumento para você chegar até Deus. A razão é um instrumento também fornecido por Deus para você se desenvolver. Essa é a visão de São Tomás de Aquino. Para criar uma educação integral que favoreça o desenvolvimento das potencialidades de cada pessoa, São Tomás de Aquino procura unir a educação cristã e a educação grego-romana. Eu não vou deixar de perder a racionalidade, mas eu não vou deixar de fazer fé. Eu vou tentar unir os dois, sabendo que tem limites para cada um. Olha só que interessante. Nesse sentido, ele é mais aristotélico. Percebam que a própria filosofia e o pensamento religioso medieval dialoga com as tradições filosóficas, por vezes negando, absorvendo e tudo mais, né? Ou seja, a educação era a atividade em que os potenciais dons se tornavam reais aos olhos de São Tomás de Aquino. Por quê? Eu racionalmente potencializo os meus dons. Eu uso a razão em meu favor, né? Com isso, a gente dá mais um salto naquele panorama, a gente dá mais um pequeno salto na linha do tempo que a gente vinha falando. Agora a gente vai falar várias coisas no mesmo bloco, tá? A reviravolta educacional provocada pelo Renascimento. Se dentro da Idade Média era a igreja que tomava conta das tradições,
da educação, era a grande guardiã da cultura, o Renascimento vai colocar isso à prova e vai tomar para a própria sociedade esse lugar. Os séculos 14 e 16 marcam uma nova etapa na trajetória intelectual percorrida na Europa desde a antiguidade. O homem renascentista acreditava na razão e nas realizações culturais da antiguidade. Essa mudança na forma como o ser humano vivencia o mundo em si mesmo esteve intimamente relacionada ao desenvolvimento da ciência e das recentes descobertas tecnológicas. A gente chama de renascimento porque esses homens do século XIV, XV, XVI olhavam para a Idade Média e não encontravam todas as respostas que precisavam e tomaram como modelo não a Idade Média, mas o que teve antes, que é a Antiguidade, clássica de Grécia e Roma. E nesse sentido que é o renascer, é o buscar um outro modelo. Só que nesse outro modelo valorizou-se muito mais o homem, a busca. E é nesse processo que se desenvolve a ciência. Pelo menos a ciência que a gente chama de ciência moderna. Até hoje a gente chama assim, né? A ideia de que você vai produzir conhecimento com a sua racionalidade. Você continua fiel, você continua ir na missa, ir na igreja, vivenciando a fé, mas do ponto de vista humano e intelectual você tem uma superação desses processos, certo? Qual é o resultado desse processo, dessas mudanças que o Renascimento propõe? Desta forma, as grandes explorações, pensem nas navegações, é no período do Renascimento, a invenção da bússola e, acima de tudo, a invenção da tipografia por Gutenberg, a imprensa. Então, não é só um mundo em mudança. Eu navego e descubro lugares que até então não sabia. Eu provo que a Terra é redonda. Eu crio novas rotas comerciais. Eu encontro pessoas que eu não sabia que existia. Não sei se vocês sabem, uma das curiosidades aqui, mas, por exemplo, quando Colombo chega na América, uma das discussões é se os índios é a 12ª tribo de Israel, se é algum povo perdido da antiga Bíblia, porque a Bíblia não fala dos índios. Quem são? Né? Você começa a colocar em xeque algumas visões, algumas percepções. Você necessita de um novo conhecimento. E quem vai dar esse novo conhecimento à igreja? Não, a ciência. Né? Pelo menos foi assim no Renascimento. A igreja ficou então descartada? Não. Mas você tinha um novo meio de diálogo, você tinha um novo meio de discussão, você tinha uma nova forma de pensar. Vai gerar conflito? Vai, pense na Inquisição, por exemplo, nas disputas religiosas, né? A própria questão da religiosidade, nesse momento, tem um rompimento bastante profundo. Muitos vão entender o Renascimento a partir da Reforma Protestante, que nada mais é do que um questionamento das visões e ações da Igreja. Então, olha só, vamos de novo. Dessa forma, as grandes explorações, as navegações, a invenção da bússola e, acima de tudo, a invenção da tipografia do Gutenberg e a imprensa, expandiram não só a fé, mas estimulou o potencial humano, o humanismo. Né? Então, voltar o conhecimento para o homem, voltar o conhecimento para melhorar a vida do homem, e o antropocentrismo. Eu não coloco mais a outra coisa senão o próprio homem no centro do universo. Né? E ele não faz isso porque ele é arrogante ou coisa do tipo, né? Ele faz isso porque o mundo não está mudando, ele precisa de novas respostas. Enquanto encorajava a individualidade, o pioneirismo e a aventura que agora dizemos serem bons para a humanidade, né? Com suas ressalvas, evidentemente, né? Assim foi inevitável que surgissem novas concepções de educação e de ensino. Trazemos duas aqui para a gente fazer uma comparação. Não se apeguem muito às datas, tá? É mais para a gente perceber alguns movimentos. Então, o primeiro que a gente traz aqui são os ensaios sobre pedantismo e o da educação das crianças de Michel de Montaigne, filósofo extremamente importante, que marcou a história da filosofia, né? E que fundamentalmente o que se discute é a educação voltada para o desenvolvimento de uma personalidade burguesa. Por quê? Porque eu agora estou na Idade Moderna. A gente já rompeu com aquela noção de Idade Média e você tem cada vez mais a burguesia desenvolvendo. Veja, o processo de criação do Renascimento e tudo mais, ele é extremamente burguês. São os grandes mercadores que vão produzir, que vão movimentar, que vão estimular essa mudança, certo? Então, se o mundo mudou, eu preciso que a educação acompanhe. Então, ela não vai ser mais religiosa, ela vai ser burguesa. Ela vai ser voltada aos interesses burgueses. Por exemplo, a matemática.
Menos teologia e mais matemática. Mas eu descarto a teologia? Não. Mas eu vou fazer uma mais voltada para a personalidade burguesa, porque ela é agora a personalidade desse novo mundo, desse mundo que se abre. Ao mesmo tempo, eu trago aqui a experiência religiosa de novo. Surge o ratio studiorum, né? Razão de estudo, é isso que quer dizer em latim. Produzidos pelos jesuítas, para orientar suas práticas no campo educacional como resposta à reforma protestante. Olha só, não só eu trazia um modelo educacional como resposta à reforma protestante, e a resposta aos renascentistas todos também, de alguma maneira, né? Mas também um modelo educacional. E por quê? Porque os jesuítas, vamos lembrar, era um povo que é uma ordem religiosa que viaja. Eles vão para a China, eles vão para a Índia, eles vão para a América, né? E esse sistema educacional servia em duas frentes: a formação das lideranças da elite, então você educar a elite governante na Europa, e a educação catequética. Olha que no Brasil também vão ser eles que vão formar as elites coloniais e a educação catequética. E no Brasil, você ainda vai ter índios e posteriormente escravos. Para esses, a catequese. Né? Veja, então são modelos, são sistemas, são formas de pensar tentando dar resposta ao mundo que viviam. Vamos avançar um pouquinho aqui. Ó. Ainda dentro desse tópico, desse mundo moderno, a gente chama atenção para o pensamento pedagógico moderno, a educação do século XVIII. Veja, você tem um desdobramento do Renascimento. Né? Então, olha só, o advento da educação realista no século XVII, um outro detalhe aqui, pessoal, esse nosso autor do material está usando o termo realista. Você pode usar outros termos, você pode usar, tem autores que usam, então fique mais atento a quem, quanto e o movimento. Não há uma nomenclatura obrigatória, tá? Então você pode chamar isso já ainda de Renascimento, você pode chamar de Barroco. Tem alguns autores distintos que usam termos, então aqui esse chama de realista, aquilo que a gente vai ver no século XVII. Porque chama atenção para a realidade, né? Tem uma outra, para o racional também. Então, olha só, o advento da educação realista no século XVII marcou um ponto de inflexão entre a pedagogia renascentista e a iluminista que viria depois no século XVIII. A pedagogia realista é profundamente influenciada pelo racionalismo de Descartes e pelo empirismo de Francis Bacon. Então vamos lá, Descartes, um dos principais textos do Descartes é sobre o método de pesquisa. E então ele vai dizer o que é um método. Por exemplo, Descartes vai dizer: parta sempre da dúvida. Duvide e comprove aquilo que você está falando, vá ver. E o Francis Bacon vai também contribuir porque ele vai ajudar a gente a pensar o processo do empírico, do teste, do experimento. E esses dois autores, então, são importantíssimos nesse processo, né? Sem contar com a profunda revolução provocada pela teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, desenvolvida no século XVI, ela também foi influenciada pelo movimento científico da época, liderado por Galileu e Kepler. Tá? São então autores que vão, primeiro, perceber que não é a Terra que está no centro do universo, e sim o Sol. Segundo, que o Sol não é o centro do universo, ele é parte do universo. E terceiro, que você já o Kepler, por exemplo, não vai falar que o movimento não é circular, ele é elíptico, né? Há uma outra formulação possível desse universo. Isso muda radicalmente a forma de pensar dessas pessoas. Há também um intelectual bastante importante, um protestante desse período, chamado Comênios, né? Hoje eu acho que seria a República Tcheca, onde ele nasceu. E ele defendia a ideia de ensinar tudo a todos. Olha só, né? Extremamente revolucionário, extremamente importante nesse momento, buscando a perfeição humana. Utilizava para a construção de sua proposta educacional a observação e entendimento do ritmo da natureza. Olha só que interessante o que ele vai falar, ó. É do Comênios, tá? Esse texto, então, já tem aproximadamente aí 500, 400 anos, né? A educação dos homens, e olha como ele compara a natureza com o desenvolvimento humano. A educação dos homens deve começar na primavera da vida, isto é, na meninice, pois a meninice é o equivalente da primavera, a juventude do verão, a idade adulta ao outono e a velhice do inverno.
Veja, então ele compara, tem um momento certo de começar, tem um processo, você faz na idade. Olha, é buscar adequar o movimento humano ao movimento da natureza. Como que a natureza, nesse sentido também, fosse o exemplo que Deus nos deixou, tá? Porque, vamos lembrar, ele é um protestante, ele é um religioso. Olha só que também que ele fala, todos os assuntos aprendidos devem ser organizados de modo a adequar-se à idade dos estudantes. Então, não ensino qualquer coisa de qualquer jeito, eu crio um processo para que não se lhes dê para aprender coisa alguma que esteja além de sua compreensão. Eu não começo com os cálculos mais complicados, mais complexos. Eu começo do simples para o complexo. Eu começo da parte para o todo. Isso é extremamente interessante do processo educativo. A gente faz isso até hoje, né? Aí a gente entra no iluminismo. Noção de que o conhecimento científico, filosófico, levaria às luzes e que o homem, pela razão, se tornaria mais virtuoso. A justo título, Rousseau pode ser considerado um dos fundadores da escola ativa da educação. Ele foi o primeiro a reconhecer que a mente de uma criança difere da de um adulto. Até então você tinha uma noção de que a criança era um adulto em miniatura. Na verdade, o que faltava ali era um pouco de experiência, crescer. Rousseau é um dos primeiros que vai dizer não. A criança é um ser humano diferente do adulto. A criança tem necessidades diferentes do adulto. Depois, né, ele ainda faz de forma rudimentar, depois outros vão dizer. Mas o que eu acho que é importante é esse final aqui. Ó. Ele foi o primeiro a reconhecer, então, que a mente de uma criança difere de um adulto e, mais tarde, tornou-se uma figura padrão para o individualismo na educação. Ou seja, às vezes você tem que individualizar pelas habilidades, pelas necessidades de cada um. Os iluministas, de um modo geral, defendiam. Olha só e veja como não está muito próximo ao que a gente defende ainda hoje em dia. O desenvolvimento de uma educação estatal, escola pública, da educação do Estado, com maior participação das autoridades oficiais do ensino. Fazemos isso até hoje. Como a gente educa na escola tem a ver com a legislação feita por votação do nosso Congresso. Como a educação nacional, começo da educação nacional, da educação pelo povo, do povo pelo povo e por seus representantes políticos. Fazemos isso. A educação pública é para o povo. A gente não conseguiu ainda transformar a educação pública em algo eficiente. Mas a ideia de que a educação é o dinheiro gerado pelo imposto do povo para o povo é uma coisa que está estabelecida. O princípio da educação universal, todos aprenderem tudo, gratuita e obrigatória. Vejam, a escola pública, falando do iluminismo. No grau da escola primária, que fica estabelecido em linhas gerais, ou seja, tem um conhecimento meio padrão. A BNCC moderna tenta fazer isso. Todo mundo que passar pelo processo educativo, público ou privado, vai ter mais ou menos um conjunto de discussões feitas. A ideia é que, do ponto de vista do ensino, a gente não tenha grandes distâncias. Evidentemente que tem, por conta das desigualdades sociais e de condição, né? Mas a ideia está estabelecida. Iniciação do laicismo no ensino, não é mais o ensino religioso, com a substituição do ensino religioso pela instrução moral e cívica. Né? Ou seja, defende-se uma educação que esteja não mais vinculada aos preceitos religiosos, mas aos preceitos científicos da civilização. Não é? Definiu ainda organização da instrução pública em unidade orgânica da escola primária e universidade. Defendemos até hoje. Acentuação do espírito cosmopolita, universalista, que une pensadores e educadores de todo o país. Pluralidade de ideias. Veja, eu estou tentando trazer alguns termos que a gente usa no cotidiano, para a gente perceber que o que eles estavam discutindo não é tão distante, o quanto isso também nos influenciou. Primazia da razão. Crença no poder racional e na vida dos indivíduos e dos povos. E, finalizando, reconhecimento da natureza e da instituição da educação. Né? A educação como uma natureza própria, como uma instituição própria, com preceitos próprios, com organização. Crença no racional. Veja, a BNCC hoje em dia fala assim, trabalhar em grupo. Por quê? Porque nós vamos precisar trabalhar em grupo. Trabalhar individual, por quê? Porque tem coisa no meu trabalho que eu vou fazer de forma individualmente. Mas tem coisa que eu preciso dialogar, preciso chegar a um ponto comum. Preciso apresentar, mas ao mesmo tempo ceder. Criar um lugar possível desse processo educativo. E aí, caminhando para o encerramento do nosso encontro de hoje, a gente começa a falar do século XX.
né, que talvez seja a última abazinha daquele nosso panorama, daquela nossa linha do tempo. O grande movimento educacional do século XX está inquestionavelmente ligado à filosofia pedagógica da Escola Nova, em especial os trabalhos de Dom Dewey. Pessoal, aqui o nosso texto, ele para um pouquinho ali, porque o século XX, do século XIX para o século XX, há um conjunto de movimentos quase que sucessivos. A gente está chamando a atenção hoje, aqui, para o Dom Dewey. Mas não é só isso. Tá? São um conjunto de discussões, são um conjunto de possibilidades. Tá? A gente está trazendo o John Dewey, está trazendo a Escola Nova, porque foi um autor e um movimento extremamente importante, com reflexos até o nosso dia. Tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem discussões que versam mais sobre cultura, sobre grupos menores, né? A valorização da cultura local, a valorização de tradições locais, de conhecimentos locais, de conhecimentos que não estão na escola, conhecimentos como culinária, dança, patrimônio cultural. São discussões que a gente agregou a isso, a gente amplificou, qualificou essa discussão. Aqui hoje, para finalizar o nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho do Dom Dewey, mas o que eu queria dizer é que a gente não para aí, tá? Isso é o começo do processo educativo do século XIX. No Brasil, por exemplo, vai impulsionar um movimento chamado os pioneiros. Eles viam o processo educativo do começo do século XX no Brasil e fizeram um documento, fizeram alguns estudos tentando propor uma nova educação. Tá? Olha só, Dewey acreditava que a educação era ação, aprender fazendo. São termos que a gente usa até hoje. Né? Ele via a educação como um processo contínuo no qual a experiência real, ativa e produtiva de cada um era continuamente reconstruída. Segundo ele, a escola não necessitaria preparar os alunos para a vida, mas que a escola deveria ser a própria vida. Ela já apontava para questões que ainda hoje consideramos importantes. Olha só, resolução de problemas, análise de várias soluções, a importância da experiência e vivência. Isso, eu finalizo, era para mim, né, nas leituras que eu fiz de Dewey, o mais importante. O conjunto de experiências, o acúmulo de experiências. A escola deveria proporcionar ao aluno experiências. Por isso que a gente defende até hoje que a escola deve ter quadras, materiais esportivos, deve ter laboratórios de química, de física, de matemática, de história. Tem que ter acervo, tem que ter biblioteca. Tem que ter biblioteca virtual? Tem, mas tem que ter biblioteca, tem que ter mapa, para que desperte no aluno experiências e interesses. Muitas das vezes, às vezes, o aluno não estuda porque às vezes ele não consegue ter interesse. Por que ele não tem interesse? Pode ser um conjunto de elementos, mas pode ser materiais educativos, pode ser um ambiente escolar melhor, certo? É o valor da experiência que o Dewey nos traz. Com isso, pessoal, a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.